Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu programa preferido, Filhos em Foco. Para você que é educador, você que é pai, você que é responsável, sinta-se em casa. Nós estamos na segunda edição 2025, terceira temporada do Filhos em Foco. Essa temporada nós estamos tratando de um tema muito especial e importante para o aprendizado, para a educação dos nossos filhos. Necessidades educacionais especiais. Você bem sabe que eu, você, todos nós temos necessidades, seja elas de comunicação, necessidade física, social, necessidade emocionais e também temos necessidades para o aprendizado. E elas têm um impacto muito grande naquilo que nós podemos ser como cidadão, para servir a sociedade e sermos também pessoas saudáveis. Nós temos convidados especiais em toda a temporada nessa edição 2025. E o convidado desse programa é um convidado muito especial. Estou muito feliz de tê-lo aqui conosco. É o Dr. Pablo Daniel Canales. Ele é argentino, com coração brasileiro. É isso mesmo. E ele é médico formado pela nossa universidade em Del Plata. Tem especialidade em psiquiatria pela Universidade Maimonides, também na Argentina. E aqui no Brasil ele já fez algumas pós-graduações em medicina da família e comunidade e também em psiquiatria pela Universidade Cândido Mendes e a Unifesp. Ele, além de doutor, médico, ele é palestrante, escritor, músico e também compositor. Bastante curioso. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, doutor Pablo. Obrigado. É um privilégio estar com vocês. Tomara que entendam bem o meu português. Vamos ver se dá certo. Dará super certo. Está claro, né? Estamos felizes por você estar aqui conosco e vamos tratar desse tema tão importante, né? E tem alguém especial para mandar um abraço? Sempre tem que ser para a família, a minha esposa, os meus filhos. Eu tenho 3, tenho para me divertir, que sempre me apoiam nessas viagens para poder ajudar, levar informação. A psicoeducação é uma coisa muito importante e a gente tem que poder fazer que as pessoas conheçam mais, entendam mais e desse jeito consigam enfrentar melhor os desafios da vida, né? Ótimo. Você que está acompanhando a gente pode seguir as nossas redes sociais. Você vai acompanhar o nosso programa hoje, mas você pode voltar lá nas redes sociais e reprisar alguns programas que já passaram, pode rever algumas coisas, pode compartilhar o que você assistiu e gostou com seus amigos, seus familiares. Isso é legal. Doutor Pablo, você tem rede social? Pode compartilhar a sua rede social também? Excelente. @dr de doutor, dr Pablo Canales. Canales com o L, tá? Dr Pablo Canales, vocês vão ver também várias coisinhas. Estou bastante ativo nas redes sociais. Legal. Então, não deixe de seguir a gente, Educação Adventista Centro-Oeste e Dr. Pablo Canales. Dr. Pablo Canales. Acompanhe a gente aí. Doutor Pablo, vamos ao nosso tema, né? Uma curiosidade, primeiro. Há quanto tempo está no Brasil? Eu estou no Brasil faz 10 aninhos, quase 11. A gente chegou na Copa do Mundo. Então foi uma situação complexa. Melhor nem lembrar dessa Copa do Mundo. Vamos lá. Doutor Pablo, que bom estar aqui conosco. Nós estamos tratando das necessidades educacionais e a gente tem visto nessa temporada, nessa edição 2025, melhor, a respeito de como isso tem gerado impacto no aprendizado. Uhum. E vamos tratar hoje do autismo. O autismo apenas uma criança diferente? Ou o transtorno de espectro autista, ele cria outros impactos na infância, na formação da criança, né? O que define o TEA? Ok. De fato, mudaram alguns conceitos no último manual diagnóstico, o DSM-5, da Escola de Psiquiatria e Saúde Mental norte-americana. Colocaram um jeito diferente de ver o autismo. Colocaram um espectro. E espectro sempre é uma coisa que tem várias tonalidades, vários lugares para definir a mesma coisa. Então, suponhamos, a gente pega o preto, o branco, do espectro do branco ao preto, vai ter um monte de cinzas até chegar ao preto e chegar ao branco, certo? Então, espectro é super importante que a gente entenda que tem variações. Todo autista vai ser do mesmo jeito? Não vai. Então, tem alguns que têm menos sintomas e outros que têm mais sintomas. Mas o autismo é uma alteração do neurodesenvolvimento.
O nosso cérebro ele tem um momento em que se desenvolve. Ele cresce, ele cria conexões, um neurônio com o outro. Ele vai fazendo que os aparelhos do corpo funcionem diferente. E esse neurodesenvolvimento está alterado, está modificado. Então, a criança tem algumas dificuldades em questões específicas. Por exemplo, na questão da comunicação. Essa criança não consegue se comunicar como crianças, entre aspas, normais. Ela tem dificuldades, jeitos diferentes de se comunicar. Ela tem comportamentos repetitivos. Tá? Então, o típico é ver essa criança que se mexe de trás para frente, ou que conta com os dedos, ou que olha a algum lugar diferente. Tá? E essa criança também pode, nessa questão de atividades repetitivas, ela tem também algumas restrições. Então, tem coisinhas que ela consegue lidar bem, coisinhas que não consegue lidar bem. A gente vai ir entendendo, à medida que vamos conversando, quais são esses detalhes. Mas você percebe que o espectro autista é um transtorno porque ele altera o funcionamento adequado do dia a dia de uma pessoa. Então, essa criança se vê alterada por essa dificuldade de neurodesenvolvimento e não consegue fazer de maneira, entre aspas, tranquila, ou como outras crianças sem esse problema conseguiria. Então, acabam alterando o seu dia a dia. Interessante. Acabou mencionando alguns sinais do que seria Isso mesmo. A UTEA, né? O espectro. Mas pode ter alguém assistindo, acompanhando a gente aí, e que tenha algum filho que o diagnóstico agora está começando a formar esse diagnóstico. Pode ter pessoas que estão analisando o filho, se ele tem ou não o espectro autista. E aí, como a gente pode diferenciar? Porque, às vezes, é da personalidade. A pessoa é introspectiva, tímida, a criança, né? Uhum. E ele, por ter essa personalidade, pode ser confundido com o espectro ou não? De fato, sim, especialmente, como a gente falou de espectro, os espectros mais leves, tá? A gente tinha antes o síndrome de Asperger, tá? Que parecia tudo normal, mas algumas qualidades, algumas coisinhas eram diferentes. Então, dependendo do espectro, é muito mais fácil ver um transtorno de espectro autista nível 3. A gente tem basicamente 3 níveis, 1, 2 e 3. 1 é mais parecido ao normal, com certas alterações, o 2 é na metade do caminho, e o 3 já são sintomas graves, que é muito mais fácil de ver, crianças que têm muita dificuldade para fazer as coisas, e aí esse é mais fácil de diferenciar, mas quando é um tipo 1, quando o nível é 1, é muito mais parecido com o normal. E aí pode ter essa dificuldade para diferenciar entre uma pessoa tímida, introspectiva, que tem certas dificuldades sociais, tá? Mas tem algumas coisinhas que chamam a atenção. E é muito importante que o médico, o terapeuta, o professor ouça aquela pessoa que está entendendo que pode ter diferenças. Aquela mãe que já está no 3º filho, e esse filho está diferente, esse filho não está fazendo o que ela esperava, está demorando um pouquinho para falar, já passaram 2 anos e meio, 3, e não está falando de maneira adequada, às vezes caminha em ponta de pés, muito mais frequente do normal, às vezes tem certos padrões de comportamento que são diferentes, mas depois muda, mas várias vezes no dia repete aquele tipo de comportamento. Algumas vezes não quer, insiste, não quer comer uma comida específica, ou quer repetir muito uma só comida. Esses sinais que podem ser observados pelos pais e até pelos professores, né, tem uma idade que isso é mais visível? Ok, sempre que a gente fala de idade para fazer diagnóstico, a gente sempre tenta puxar o mais cedo possível. Então, a gente busca, quanto mais você está nessa primeira infância, de 1 a 3 anos, até os 6 anos, basicamente, mas esse primeiro, de 1 a 3, a gente tem um nível de neuroplasticidade muito maior. O que significa neuroplasticidade? O cérebro ele se adapta. Ele conquista novas conexões entre neurônios, então ele pode sair de uma situação e entrar numa outra muito mais facilmente.
Isso faz que a criança consiga desenvolver melhor alguma dificuldade que ela tem. Por isso que é muito importante, já nas primeiras consultas da pediatria, já na parte logo depois de nascer, tá? Esse primeiro ano de vida, tá? Como essa criança conecta com a mãe quando está tomando peito, como essa criança se alimenta. Obviamente, todas essas crianças vão ter certas dificuldades com alguns sabores diferentes. Então, não temos que sair desesperados porque a minha filha não quer comer um mamão pisado, amassado, certo? Tem gostos e gostos, tudo bem, mas quando tem várias coisinhas que estão sendo alteradas, a gente fica de olho. Então, esse primeiro diagnóstico, logo nos primeiros 3 anos de vida, é muito importante. Ai, não consegui, não vi, porque tem vezes que os pais não querem ver, não querem perceber. Ou percebem e vem uma avó e fala, para com isso, você é mãe de primeira viagem, você não sabe de nada, eu que tive 5 filhos, eu sei como que é, fica quieta com isso aí, não se preocupa não. E essa mãe de primeira viagem acha que a mãe dela está certa, que isso será que é coisa da minha cabeça? Você está assistindo muito programa, você está vendo muito YouTube, então tem que cuidar com isso, né? Mas a realidade é que as mães têm esse senso, tem alguma coisa que está me cheirando ruim aqui, deixa eu ver, investigar. Vai, consulta com o pediatra, vai, consulta com um psiquiatra infantil, vai ver como é feito o tratamento. E por isso que a gente sempre fala, quando a gente suspeita de alguma coisa, pesquisar mais, avaliar mais, não deixar essa mãe com uma consulta de 5 minutos, tá? Ver o que está acontecendo, ouvir quando passou um tempo, já entrou na escolinha, já está no pré, já está no pré-2, no primeiro ano, que está começando a alfabetizar, e você percebe que tem certas dificuldades, conversar com a escola, conversar com a mãe, entender um pouquinho mais, faz que os médicos, os neurologistas infantis, os psiquiatras infantis, comecem a detectar coisas que podem trazer esse diagnóstico precoce antes de que desenvolva muito. E essa criança sofre, né? Porque sofre, é um transtorno. Tem que ter calma diante dos sinais, mas não podemos subestimar nenhum sinal, né? Isso mesmo. Que tenha uma fala contrária a isso. Quanto antes, melhor. Os pais, vendo os sinais, buscar auxílio médico, mas e o professor? Nós estamos falando aqui para um ambiente também, pensando na sala de aula, na escola, né? Ambiente escolar. O professor pode ajudar detectando alguns sinais? Com certeza. De fato, a lógica do professor é mas que... normalmente, eu estou dizendo na escola já, porque às vezes passou, né? Claro. Desapercebido pela mas família. Entra num pré, num pré-2, tá? Num maternal. Então, aí já começa a detectar algumas coisas diferentes, tá? E o professor tem essa visão. Você trabalha com crianças. O tempo todo você está vendo características. É impossível um professor estar dentro de uma sala de aula e ele achar que todas as crianças vão ser iguais, né? Então, ele curte a ideia de que sejam todos bonzinhos, mas que sejam todos iguais é muito difícil, é impossível. Isso não é a realidade do dia a dia. E tem coisas que a gente aprende com experiência, como tudo na vida. Sim. E às vezes você bate o olho, opa, tem alguma coisa que me chamou a atenção. Então, você começa a observar. O professor começa a observar, ver se tem algum comportamento diferente, ver se tem alguma dificuldade para fazer algumas coisas. E isso vai fazendo que ele possa ter essa comunicação com os familiares, com os pais, a comunicação com a coordenação da escola. Sim. Olhem, estou tendo essa observação sobre isso aqui. O que vocês acham a gente ter uma reunião com os pais, verificar a possibilidade de uma consulta com um pediatra, com um psiquiatra infantil, com um neuropsicólogo, e ir vendo as possibilidades. Então, o professor entra dentro do quadro dos profissionais que é impressionante e importante para poder fazer esse tratamento. O professor não vai fazer tratamento, mas ele entra dentro
daquela conversa de todo esse sistema multidisciplinar de vários profissionais ao mesmo tempo que vão trabalhar em equipe, ou seria o ideal, trabalhar em equipe. Obviamente, escolas que não têm essa possibilidade é mais difícil. Então, escolas públicas é mais difícil, mas quando a gente fala de escolas particulares, que têm uma visão um pouquinho mais holística sobre o ser humano, eles conseguem entender, olha, eu conheço tal, a gente combina com tal, a gente pode levar vocês para orientar com tal profissional, e aí cria esse padrão de cuidado aos pais e aos professores para que eles consigam enxergar melhor. Mas é um desafio constante. Muito bem. Doutor Pablo, olha só quanta coisa a gente aprendeu hoje, hein? Do espectro autista, ele é espectro exatamente porque tem vários espectros, né, em níveis diferentes. É importante estar atento a todos os sinais. Então, você pai, você mãe, fique atento a todos os sinais que podem estar aí com o seu filho. Leve o quanto antes a um especialista, procure ajuda para poder resolver e ter auxílio para poder minimizar os impactos desse transtorno. E uma outra coisa, esteja com a mente aberta para ouvir aqueles que podem falar com você de coisas que eles percebem que passou despercebido em casa. Isso é muito bom. Doutor Pablo, muito obrigado por a sua participação nesse primeiro episódio, a última temporada do ano. Nesse primeiro episódio foi riquíssimo. Muito obrigado. Tamo junto.